Muito bem. Agora, depois da prece, nós vamos iniciar o nosso estudo propriamente dito. Questão 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem. A que atribuir isso? Resposta. De ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas. Mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga, fiando-se no seu destino e muitas vezes fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Bom, tem gente que dá certo, tudo dá certo para essa pessoa. Né? E como dá certo para elas confiam muito que se as coisas dão certo para mim, eu vou fazer algumas coisas aqui fora do rumo, fora da lei, e dá tudo certo, nada vai acontecer, etc, etc. Mas, mas o problema é que elas não pensam nos resultados futuros. E não pensando nos resultados futuros, elas vão ter mais cedo ou mais tarde de arcarem com as consequências do mau uso da sua boa estrela, né? Da sua boa estrela. E sendo assim, sofrerão, como ele está dizendo aqui, reveses cruéis, né? Porque foi livre-arbítrio mal empregado. Questão 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade, nem a inteligência? No jogo, por exemplo. Então, ele está dizendo como se explica a sorte, né, dessas pessoas, principalmente no jogo. Resposta. Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Uma coisa interessante, vou grifar bem aqui, ó. Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. Então, o que significa isso, Sandra? Significa simplesmente que a pessoa escolhe. Aliás, a gente escolhe o tempo todo. Isso a gente já comentou aqui nas reuniões, que a gente escolhe o tempo todo. Estou te vendo aqui de óculos, como sempre, te vejo de óculos, Sandra. E essa armação, logicamente, tu que escolher. Sim. Escolher a armação. Essa posição que tu te encontra dessa forma aqui que eu estou imitando, é uma escolha. Esta roupa aí também é uma escolha. Eu aqui, ó, hoje eu resolvi usar esta aqui, porque eu ia usando uma outra, mas eu resolvi usar essa aqui. Escolha. A gente escolhe, né? Geralmente a gente escolhe aquilo que nos dá prazer. E quando escolhe aquilo que nos dá prazer, a gente, algumas vezes, acaba se ferrando. Soubeste da história do, da moça que se jogou do 10º andar essa semana passada? Sobre a Teresa, né? A Teresa Tereza, Travassos. Tereza Eu Travassos. vi o vídeo. Deixa eu ver. Eu fiquei impressionada alguns dias. É, Porque como eu conheço tudo na minha vida nesse assunto,
me remete ao Memória de um Suicida. Sim, Todos os ensinamentos que estão ali. Então, eu fiquei imaginando para aquela criatura o que ela não está passando hoje, porque era uma pessoa jovem. A gente não sabe os problemas, né? A gente não sabe se era fazia parte de algum transtorno emocional, porque isso afeta, né? Mas pedindo para que ela tiver que passar, que ela consiga, né? E que Deus tenha misericórdia. E da forma que foi, e a crueldade das pessoas em filmar o corpo, é. Essa filmagem e realmente não foi. tem, não tem respeito. A Não pessoa tem não tem respeito. respeito pelo outro. Pois é. Mas, Sandra, olha só. Ela que escolheu passar por uma situação dessa. Lógico, Sim, né? sim. Agora, olha só. Isso aí eu comentei hoje no meu trabalho, porque na nossa sala, por exemplo, tem uma colega e tem uma colega que foi aluna dela de faculdade, aluna, que foi colega de faculdade dela, pedagoga, a moça, né? E a Tereza também. E ela estava me falando. E tem um colega que trabalha lá conosco também, que diz que ele tem uma pessoa que é muito amiga dele, um homem, um rapaz, que é irmão dela, da Tereza. Sim. Tá. Mas tu está dizendo que não se sabe como, etc, etc. Não, foi estampado nas redes sociais o motivo daquilo. Deixa eu te contar, Sandra. Tu não sabe, realmente não sabe nada a respeito. Eu vi muito en passant, eu não quis muito aprofundar. Não. Pois é. A história é que ela era casada e tinha um caso com outra pessoa, um advogado que era casado também. Olha que coisa mais maluca. E ela tinha um relacionamento com ele e tal, tá? Ele prometia que ela ia largar a esposa, ficar com ela. Isso aí é o que rola nas redes sociais. E ela, inadvertidamente, olha que coisa. Ela levou a filha dela, que faz direito, para fazer estágio com ele, com o amante dela. Hum, Hum. Resultado: o safado, desculpa a expressão, o safado do amante dela acabou se envolvendo com a filha dela. a filha não Re- sabia da história dos dois. Acredita-se que não. Acredita-se que não. Agora, porque se soubesse, realmente é mais complicado ainda. Mais complicado ainda. Vamos imaginar que ela sabia e aí resolveu ter um caso com o amante da mãe. Agora, eu acredito, eu quero acreditar que a filha não sabia. E aí já alivia a Bagunça. alivia a nossa atenção. Resultado, a Tereza descobriu, fez uma emboscada um dia de madrugada com o amante dela e quase mata ele com uma facada. O cara foi parar no hospital, quase morre, já conseguiu sair. Agora, essa, o motivo dela ter se jogado lá, é o que todo mundo imagina, foi esse problema todinho, a pressão, a filha com e tal, ela casada, tendo um caso com um homem casado ainda, e a paz, Sandra, aí é muita pressão para uma cabeça de uma pessoa. Realmente, né? Tá. Mas olha só, Explica, mas não justifica. não justifica. Tudo foi escolha dela. Aliás, olha só, o que nós estamos falando aqui é de escolha. Foi escolha dela, foi escolha do amante, foi escolha da filha, e aí escolha. E resultou nessa tragédia. E quase na morte do outro. Era outra tragédia. Simplesmente porque a gente não pensa antes de fazer as coisas. Olha só aqui, que está dizendo bem aqui. Alguns espíritos escolhem previamente certas espécies de prazer.
a tentação. O diabo da tentação, que é não larga a gente de mão. De jeito nenhum, Sandra, não larga. Escolhas. E o problema é que eu estava comentando com os colegas lá do serviço hoje. Tem hora que eu acho que o ser humano não é um animal racional, porque age por instinto. A maioria das vezes nós agimos por instinto, Sandra, por impulso. E aí a gente se ferra. A grande maioria dos nossos problemas da vida, se não dizer 95%, 98%, sei lá, muito grande a percentagem dos problemas que nós temos, a gente é que escolhe ter esses problemas. Sim. A gente escolhe. Porque a gente escolhe o tempo todo, desde a hora que levanta até na hora que vai deitar de novo. Quando a gente levanta, a gente escolhe levantar, não escolhe ficar na cama, escolhe ir ao banheiro, escolhe escovar os dentes, escolhe tomar café, escolhe sair para o serviço ou não, escolhe o tempo todo. É. A E gente não quando... se dá conta, porque às Sim. vezes as escolhas são tão automáticas que a gente não se dá conta. Eu vou para o trabalho, eu vou por um caminho X. Ah, não, hoje eu não quero mudar, eu vou para outro caminho porque está chovendo ou porque qualquer motivo. Uhum. É uma escolha. É uma Mas às escolha. vezes você não acha que é escolha, porque as coisas acontecem de um jeito automático. E realmente na vida, se a gente for parar para pensar, tudo que acontece na nossa vida é É, a partir de escolha uma nossa. escolha. Escolha nossa. A moça escolheu errado, a Tereza escolheu errado. O amante escolheu errado. A filha escolheu errado. Eu lamento muito. Pois é. Suicídio é um negócio que não justifica em caso nenhum. Não justifica. Ou seja, ela A menos que a esse, pessoa esteja doente, o que está doente mesmo, que não está tá fora das suas faculdades normais. sim, mas aí está todo mundo dentro das suas faculdades normais. Esse é que é o pior. Pois é, foi algo de. Aquele negócio, eu vou me matar para me livrar do problema. Um caso desse, às vezes, é muito mais por receio da opinião do que os outros vão pensar de mim, já que era uma figura, de certa forma, tinha um sobrenome, né? É, Tinha um sobrenome que pesava aí, a sociedade, a tal da sociedade e tal. sociedade. Isso, Que se a gente viver a partir da opinião dos outros, a gente vira escravo. É um negócio perigoso, perigoso. que culmina num negócio desse aí. O problema é que eu já descobri, é na minha câmera mesmo. Ah, Então, eu tá. vou ficar tremendo um pouquinho, Ah, tá. mas contanto que eu volte, ó, eu volto, mas de Bom, vez em quando eu vou tremer aí. muito bem. Então, são escolhas automáticas, Sandra. Essas escolhas, os envolvidos nesse caso, escolhas automáticas, sem pensar. Quando ele fala em alguns espíritos são escolhidos previamente, é que ele traz de outras vidas, mas isso não é resquício da personalidade que ele tem? Sim. Por isso é que ele escolhe Ele previamente continua escolhendo aquilo que ele já vinha errado. escolhendo. E já escolhe errado. Aquelas más tendências ele traz e escolhe por permanecer nelas. Agora, ele traz essa tendência, Sandra, para poder chegar aqui, ele superar e tentar, olha só, tentar passar pela prova, por essa prova. E geralmente ele cai. Ou seja, aí ele vai ficar aprendendo, aprendendo até, aí ele passa para outra vida, outra encarnação, e aí ele tem uma circunstância, ele escolhe, tem uma circunstância da vida que vai passar por essa mesma situação de escolha. E aí, enquanto ele não passar por esse teste, eita coisa complicada.
Aí não sai. Hum, Porque as tentações nos fazem escolher automaticamente o que é errado. Oh, coisa boa. Sim. É, escolher errado, infelizmente. Mas por que que isso acontece? Por conta da nossa imperfeição. Nós somos muito mais imperfeitos do que perfeitos. E esta é a história. Por isso é que a gente, todos nós indistintamente, a gente, de vez em quando, eita, o que que eu fiz? Por que que eu fiz aquilo? Então, por que eu estava doido? Ó, estava doido, o que quer dizer? Não raciocinei. Pois é, tá doido, quer dizer, tá, é um animal irracional nesse momento. Nesse momento, isso é muito triste. 866. Quer mais comentar mais alguma coisa assim? Não, não, já está bem claro. Tá, então vamos lá. 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Resultado. Tu mesmo escolheste a tua prova. Resposta. Quanto mais rude ela for e melhor suportardes, tanto mais te elevarás. Então a gente escolhe justamente uma prova bem difícil para ver se a gente passa. Porque se não passar, a gente repete. Como é que a gente faz? Todo ano a gente não fazia, quando a gente era estudante, né? A gente não fazia prova e tal, não sei o quê. Tinha as provas de cada matéria. Não era assim? Sim. Sim. E aí? A gente fazia a prova. E aí, se não passasse, o que acontecia? A gente repetia o ano. Voltava a mesma série. Passar pelos mesmos estudos, o castigo é voltar é passar pela mesma situação. É. E como a coisa é boa demais eu ficar na malandragem, eu posso acabar sendo reprovado e repetir o ano de novo. Até que a pessoa desperta, não, peraí, tá todo mundo indo embora, eu estou ficando aqui. É isso. Continuando a resposta. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes que permanecem estacionados. Está aí, ó. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes. Que mundo! Pronto. Ai, que maravilha isso aqui. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Ó, então, ele mesmo procura a prova daquilo que ele já passou outras vezes, a fim de que ele supere aquela dificuldade. Enquanto não superar, ele volta. Volta, meu filho. Ainda não passou. Aí, aí ele caiu. Caiu. Aí na próxima encarnação ele vai vir para passar pela mesma circunstância. Até aprender. Uma hora aprende. Que diabo é isso? Eles veem perfeitamente bem a futilidade de vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quanto mais não seja pela ausência da dor. Então, é isso. E aí, né, é isso que acontece. A gente precisa ter força suficiente para que a gente tenha condição de superar as nossas dificuldades. As más tendências. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Mas isso aí serve também para os que estão do lado de lá, serve?
Se a gente Sim, for pensar naqueles espíritos que ainda se encontram nas regiões ruins, que ainda permanecem no mal, que querem fazer mal aos outros, que querem se vingar, aquela coisa toda. sim, escolha. É um tipo de prova que eles estão passando lá, enquanto não melhorarem, não sai daquela situação. Porque a gente percebe muito nas reuniões mediúnicas que eles acham que estão numa situação boa quando não estão. Né? Ou pelo menos eles não admitem que estão numa situação ruim. Muitos, eu estou sofrendo aqui e quem ele está perturbando, ele diz que quer que sofra também, porque eu vou ficar feliz com ele sofrendo. Quando isso, na verdade, redobra o sofrimento dele mesmo. Pois é, porque ele está É uma fazendo questão outro sofrer. é uma questão de autoconsciência. Até quando eu vou aguentar? Porque às vezes o que dá para entender é que eles não têm ideia do tamanho do sofrimento e que só eles podem sair dessa situação. Uma atitude de autoatitude. Eles mesmos ter atitude para com eles mesmos. Então, essa questão cabe tanto para a gente que está aqui na prova da carne, quanto eles que estão lá enquanto espíritos desencarnados. É, Sandra, porque olha só, tanto faz aqui quanto lá, a gente faz escolhas, o tempo todo também, lá. Sim, Tanto aqui quanto lá. Escolhas. A nossa vida é uma eterna escolha. Aliás, Sandra, é, desde a nossa criação, a gente faz escolhas o tempo todo. Até chegar à perfeição, a gente vai continuar escolhendo. Vai continuar escolhendo. Lembra da Bíblia, lá da queda de Adão e Eva? Não. sim. Deus diz para eles, ó, Teoricamente, a primeira má escolha do homem, né? a escolha do homem. Primeira é a escolha do homem. Então Deus disse, olha, vocês podem usar de tudo que tem aqui, com exceção. Eu disse, ó, com exceção daqui. Então já disse que a gente pode algumas coisas, mas não pode outras. E disse o seguinte, além disso, se vocês comerem do fruto desta árvore, vocês morrerão. Então Deus disse para eles o seguinte: vocês podem ser felizes aqui eternamente, se quiserem. Vocês têm livre-arbítrio. A partir dali, Deus deu livre-arbítrio para todos. E eles dois representam a humanidade toda. Né? Toda a humanidade. É o símbolo da humanidade. Adão e Eva. Então, erraram ele lá. Esse estigma, como dizem outras religiões, se espalhou também para o resto da humanidade. Querendo dizer que eles eram imperfeitos porque caíram e nós somos imperfeitos porque somos descendentes. Ou fomos criados, de acordo com o livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Porque a coisa mais espetacular que o ser humano tem, Sandra, é poder escolher. Ou seja, ser livre para escolher. Livre arbítrio. Livre arbítrio. Isto ninguém nos toma, nem o próprio Deus. Isto ninguém nos tolhe, nem nosso anjo de guarda, nem Jesus e nem o próprio Deus. Até porque Deus sabe, os Jesus e os nossos guardiões, que se a gente fizer alguma besteira, o problema vai ser pura e exclusivamente nosso. A gente vai ter que arcar com as consequências dos nossos atos, positivos ou negativos. Não é uma maravilha esse estudo?
867. Quer comentar mais alguma coisa, Sandrinha? Não, tá mais do que Tá lindo. ter cuidado com as escolhas, né? A gente tem que ter cuidado com as nossas escolhas. Ai, tem que Mas às vezes a gente escolhe as coisas na boa intenção. sim, A gente não sabe que pode trazer, às vezes traz porque a gente escolhe alguma coisa que tem a ver com outra pessoa, sim. que aí o retorno não é tão agradável, te traz consequência ruim. Pois é. Isso para demonstrar para nós, Sandra, que essa escolha não foi boa. Aí da É, próxima vez a gente já sabe. Entendeu? São sim, experiências que Deus nos dá a fim que a gente tenha consciência de que as nossas escolhas podem ser boas ou ruins, e nós é que vamos chegar à conclusão de que aquela escolha que fez sem, né, como tu disseste aí, que essa escolha não foi boa. Apesar de nos dar prazer, oh, coisa boa, mas não é. As, aquele negócio é bom demais, entretanto, o resultado pode não ser tão bom assim. Aliás, pode ser até drástico o resultado. 1800. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Resposta: antiga superstição que pretendia as estrelas, aliás, que prendia às estrelas os destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. São as interpretações esdrúxulas, estranhas, que a gente faz. A gente olha uma coisa, interpreta, muitas das vezes é erroneamente. A gente está vendo uma coisa, está pensando que é aquela coisa que a gente está vendo, mas não é bem aquilo, não. Aquilo é só a casca. A gente não está vendo o essencial. sim. O Pequeno Príncipe, o essencial, é invisível aos olhos materiais. Quando ele diz é invisível aos olhos, só faltou acrescentar aos olhos materiais, porque aos olhos espirituais a gente enxerga a coisa. No ditado popular, esse nascer sob uma boa estrela significa nasceu de bumbum para a lua. Tu já ouviste essa frase? Já. Pois é isso aqui. Eu não, eu nasci com o meu no chão mesmo, sentadinha no chão. Pois é, rapaz. O da gente não nasceu assim, com essa estrela, né? Mas aí a gente nasceu com duas perninhas, dois Pois bracinhos, um é, para ir tronco e uma atrás, cabeça para correr atrás. para correr atrás. Não, resolve o nosso problema. Pelo menos minora, ajuda. É. Conhecimento do futuro. 868. Pode o futuro ser revelado ao homem? Resposta. Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Tem coisa do futuro que a gente não pode saber. Aliás, muitas. Muitas a gente não pode saber. Exemplo, o dia que a gente vai morrer, a gente, né, Sandra? Nós nem Eu acho quer que os saber. dois é ruim, sabe, Rubem? As duas coisas não são tão agradáveis, não. Porque tá, eu não, se eu souber quando eu for morrer, eu vou ficar ansiosa até lá. Ou Mas se eu morre não antes por causa souber, disso. pode ser, eu morro antes de ansiedade, de nervoso, de estresse. Certo. E eu não sabendo, pode ser que seja amanhã. Aí É, eu tomo um susto, já acordei, pô, do lado de lá, onde estou, que sou eu, como assim já, né? já? Não era agora, não. Eu estava Não programando era... com um monte de coisa. Pois é, então, como é uma coisa que a gente não pode mexer, é melhor que a gente não Não pense sabe. nisso, não Não fique sabe. alimentando, porque é algo que está fora do nosso alcance, é aquilo que está fora do nosso livre-arbítrio. Do ponto de vista positivo, né? Porque a gente pode se matar se quiser. Então, a gente aplica o livre-arbítrio
de uma forma negativa, mas não sendo assim, é melhor que a gente não pense. Tá, então, a questão é que Deus é tão bom para a gente que ele, sabendo que a gente não tem estrutura suficiente para segurar, para saber de uma notícia dessa futura, ele faz que a gente esqueça, não saiba. Por isso, por isso é que a resposta está dizendo aqui de que o futuro lhe é oculto e é só em condições excepcionais para que esse futuro seja revelado ao mundo. Logo, ai que maravilha! E também em determinado passado. Por exemplo, o que, que a gente foi na vida passada? O que foi que a gente aprontou lá? Aí a gente já nasce com esse esquecimento, que é uma bênção para nós. Porque a gente pode, às vezes, saber e piorar a nossa situação ainda mais. Sim. Né? Então, graças a Deus, nem tudo nos é revelado, ou nem tudo nos pode ser revelado, porque nós não temos estruturas para suportar alguns tipos de revelações. Comentário, Sandra? Eu também concordo. Eu prefiro que eu fique lá no cantinho dele, que eu só retorne a memória quando eu estiver lá. Isso. Além do mais, Sandra, ele só revela para aquela pessoa que tem estrutura para saber. Né? Os Porque missionários. Hein? isso me remete como é aquele processo de regressão, né? Aquelas terapias, constelação estelar, familiar, aquelas coisas que fazem. Uhum. Eu tenho uma certa reticência quanto a isso, É, que eu acho que de acordo com a estrutura da pessoa, pode piorar o quadro. isso. Pode piorar. E aí, então, deixa para lá. Não, não é da minha conta se Deus fez que eu esquecesse. Então é porque ele sabe. Muito mais do que nós. A gente que às vezes se mete a curioso e se complica. 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Resposta. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com liberdade com o que faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de ti de sobrevir no curso da tua existência. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Nós preparamos o nosso destino. Qual o objetivo das profecias? Revelar um futuro próximo ou distante. Mas algumas vezes, eu já falei aqui para nós, essas profecias não se realizam. Porque, repito, da revelação até o acontecimento da profecia, muita coisa pode mudar, inclusive o comportamento daquele que está envolvido nesta profecia, ou daqueles, ou do povo, etc, etc, ou do país. Porque se muda de comportamento, muda o futuro. Aí muda a revelação que foi antes comentada ou revelada. Aí alguém pode dizer assim, não, mas esse camarada que é profeta, vê o futuro, não errou. Não, não errou. É que mudou o comportamento dessa pessoa ou dessas pessoas envolvidas até a época da realização da profecia.
Agora, quando acontece, é porque o pessoal, o que, que o profeta vê? Ele vê aquilo que acontece, que pode acontecer, dependendo do comportamento da pessoa ou não. Ele prevê, bom, se a pessoa continuar assim, ou se esse povo, se esse grupo de pessoas continuar assim, pode acontecer isso. Está vendo isso lá no futuro. Ó, vai acontecer isso assim, 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 papapá, papapá. Mas aí a pessoa começa a mudar de figura, mudar de comportamento e tal, aí muda tudo. Muda tudo. Porque nada é assim, preciso, taxativo. Não, tudo depende da nossa escolha, repito. Ó, coisa boa. O dom da escolha, o dom do livre-arbítrio. Pronto. Comentário, Sandra. Não, tá perfeito. Tá, o teu som está um pouco baixo, não sei o que foi. O meu? Ah, E agora agora, tá melhorou. ouvindo Ah, bem? tá. Ah, Tô sim. ouvindo. 870. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Resposta. Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo porque agiria se não lhe fosse feita a revelação. Opa, tá. Então, Deus percebe que esse momento é preciso fazer a revelação, a fim de que esse que recebeu a revelação comece a pensar, ué, eu tenho que fazer isso assim, assim, assim e tal. Aí trabalha para que aquilo se concretize, ou para que aquela revelação se realize. Porque Deus deu um jeitinho para ajudar, olha só, ajudar a pessoa a se movimentar, deixar de preguiça. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez para que tal se dê a morte daquele de quem herdará. Coisa mais estúpida. Ou então, que essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova consistente da maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato me fez nascer no mundo. Tá. Então, ele soube que vai ter uma herança. Se ele não soubesse, a herança viria. Tá? Mas esta revelação, esta revelação pode fazer com que ele pense positivamente ou negativamente com relação àquela herança. Por exemplo, positivamente, bom, quando eu receber esta herança, eu posso ajudar fulano, ciclano, necessitado aqui, acolá, etc. Aí ele fica animado com a coisa de poder ajudar quando eu receber a herança. Ou então, se o pensamento for negativo, rapaz, eu vou matar esse sujeito que eu quero receber esse negócio antes. Não, o ser humano é assim, entendeu? Por falar nisso, aconteceu um caso aí, aqui no país, fora do estado aqui, em que foi morto um monte de gente da mesma família, por conta de herança. Não sei se souber. Aqui no Maranhão ou Não, não foi lá para as bandas lá para fora, de. para fora. Que os Oi, filhos soube. mataram as crianças da família porque para evitar que a criança recebesse determinada herança. Que coisa mais estúpida. Sandra. É, o ser Eu não humano sabia que tinha sido esse o motivo. é o Foi a do motivo. carro que queimaram, não foi?
Que acharam os corpos no carro. Isso. A mãe manicure. Isso. Pensa numa Olha que situação. ponto que se chega. Aí a gente vê, acabou a barbárie? Não acabou. Não, infelizmente, não. Melhoramos tecnologicamente, melhoramos do ponto de vista intelectual, mas o lado primitivo ainda permanece. Pois é, o lado moral está muito pouco desenvolvido. Aliás, quase nada. É, esse lado moral é o que o ser humano se ferra, né? Tá se complicando cada vez mais. Aí E depois vai que reclama. nem era tanto dinheiro assim. Nem Pois, era nada, não é? nada significa. Porque não está aqui, né? Nem US$ 1 bilhão vale a vida de alguém. Pois Mas é, às vezes o negócio é tão assim que mata as crianças por com uma mixaria. ambição, cobiça, sem pensar nas consequências de uma atitude dessa. Não é? Mas que coisa mais estúpida. Ô raça humana. Ah, Maria. 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito deste homem? Resposta. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Porque passa o homem pela infância, antes de chegar à condição de adulto. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Escolha. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Ó, vamos imaginar lá no Jardim do Éden de novo. Colocou os dois bonequinhos lá andando no paraíso. Ó, disse assim, deu as regras. Deu as regras. Olha, passa disso. Se vocês fizerem isso, será isso. Se vocês fizerem aquilo, será aquilo. Escolha. Mas Deus estava preocupado se eles iam cair ou não? Porque ele sabia que em qualquer que fosse a situação, né, existiria a consequência. E Deus sabia também que qualquer que fosse a situação, haveria a evolução deles dois, do casal, ou seja, da humanidade em si. Porque ele só faz atrasar um pouquinho, chegar à evolução. Só. Mas Deus sabe. Deus criou a lei de que todo homem, indistintamente, será perfeito. Agora, precisa de mérito para isso, para ter mérito para ser perfeito e ficar eternamente nesse paraíso simbolizado lá na Bíblia. O primeiro homem da primeira mulher. Mérito. Lógico, o mérito é resultado das nossas, repito, todo tempo, escolhas. O mérito, tanto positivo quanto negativo. Isso. Não tem por onde escapar. A lei foi criada por Deus e Deus sabe. Estou nem aí se o camarada vai cair, vai errar ou não. A lei está aí. E eu sei, eu tô meio, ó, ó, olha aqui a petulância, eu estou me colocando no lugar de Deus. Eu sei que
tanto faz ele errar ou não, para mim é diferente. Porque a lei é que vai cobrá-los. Sim. Porque a lei é perfeita, e sendo perfeita, aí Deus é perfeito. Então, está tudo certo. E a alegria de Deus ao saber que o camarada passou por determinada prova. Lembra da parábola da ovelha perdida? Pois é. Pois é. Tem 99 salvas, mas tem uma perdida. O que Jesus faz? Vai à procura da ovelha perdida. E quando encontra, anda muito procurando. Procura, 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 procura. O que simboliza isso aí? Jesus dá assistência, né? Dá assistência para ele por onde ele estiver, mas aí procura, procura, procura. Esse procura, procura, procura é que ele resolve de livre e espontânea vontade, né? Se aproximar de Jesus e Jesus colocar ele no ombro e levar. É a história do filho pródigo. Ó, lembra da parábola do filho pródigo? O camarada, não, senhor, eu quero minha parte na herança, eu quero ganhar o mundo, etc, etc. Que foi que o pai disse? Não, meu filho, está aqui a sua parte na herança. Você pode. Não, o livre-arbítrio é seu, você quer assim? Não. Aí o cara pegou a herança, gastou, esnobou. Aí depois, quando não tinha mais nada, começou a passar mal, começou a passar fome, começou a passar dificuldade. Escolha. Aí depois, ixi, eu tinha tudo na casa do meu pai. Eu vou voltar. Olha só, a volta é a reflexão dizendo que fez errado e agora reconhece que errou. André Luiz, nosso lado. Reconhece que errou e se volta para o pai, ou seja, volta para o seio do pai. E o pai, quando o recebe, aplaude. É assim que Deus faz conosco, Sandra. A volta do filho pródigo. A gente pode cair, errar mais uma hora ou outra. Um dia a gente volta. Porque o nosso lugar não é no erro, é na felicidade. Isso é lindo, Sandra. Espetacular. A prova da misericórdia de Deus, né? Pode Isso. fazer a bobagem e da bobagem, porque às vezes a gente pensa, pô, até aquele que fez aquela atrocidade absurda, até ele, Deus acha que tem fé nele, que ele vai se regenerar. Aquilo que parece impossível, eu estou colocando algo bem extremo mesmo. É. E a gente não consegue ter essa percepção porque a gente é bem perfeito para isso. Que a Isso. gente julga, a gente quer que seja punido e tal, aquelas coisas todas. Percebeu como é que é a coisa? Lindo. Esse estudo é maravilhoso. Só da gente entender o espírito da coisa. Aí, aí a gente vê o Pequeno Príncipe de novo. O essencial é invisível aos olhos, vírgula, materiais. Ou vírgula não, os olhos materiais. Ponto. Porque no ensinamento desse a gente vê por trás do material. A gente vê além da letra. Isso é que significa dizer que o essencial é invisível aos olhos. O Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, o autor da obra. Continuando. Comentário, Sandra? Não, mas tá muito claro. Tá Ele é bacana. bem claro isso. Tá bacana. Tá. Então, é, tá. 870. Mas se convém, a gente já leu isso aqui? Já é Tá. 71. É 71. Isso, 71. 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo,
Qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito do homem? Ah, isso aqui também nós já lemos. Agora, comentário de Kardec a respeito da questão. Cadê? Isso, comentário. Assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza de que tenha de que, certeza que se tenha de que alcançará com êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Que lindo isso aqui. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado, senão com fundamento num ato consumado e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Ah, deixa eu marcar isso aqui. Esse ato. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quando foi, quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí o não daí o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites porque terá de passar para alcançá-la. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos, sem exercer as suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. Olha só, o que está dizendo aqui? Está dizendo que se a gente fosse rico, ô Sandra, a gente não ia trabalhar, correr atrás, não. Não ia correr atrás. E sem correr atrás, a gente ficaria só só na mordomia, só na expectativa e pensando um monte de vezes, um monte de besteira. Porque o conforto e o dinheiro, a grande maioria das vezes, nos faz piorar a nossa situação. Então, se a gente nasceu pobre, pode trabalhar. Vamos trabalhar para ganhar o teu sustento. Aí não fica inativo, tem que correr atrás. Por isso, Sandro, é que quem é rico, eu acho que, eu acho não, toda certeza é lei natural, o camarada, mesmo rico, ele procura fazer alguma coisa para, às vezes até para aumentar a sua riqueza, por exemplo. Não fica inativo, eu vou ficar só dormindo, comendo, dormindo, e assim, televisão, passeando, tal, tal, tal. Tem sentido? Não tem. Aí o camarada acaba dando um tiro no ouvido, se jogando do 18º lá de um prédio. Não precisa de mais nada, não tem por onde você correr atrás, aí perde sentido a vida. Que coisa mais interessante. E o problema bem aqui em cima, que eu achei interessante aqui, do aluno, que a gente tem certeza que a gente, se passar uma prova para ele, ele vai passar, mas assim mesmo a gente tem que passar o teste. Sim. Não? Assim mesmo tem que passar a prova para que ver se ele, né? Para ver se ele não. Para constatar aquilo que nós já sabemos do cara, que é o mérito. Constatar. Porque a gente já tem certeza. A gente só vai confirmar aquilo. Entendeu?
já tem certeza. Ó, se eu der uma prova para esse menino que é super inteligente, por exemplo, eu sou aluno, aliás, professor de um aluno superdotado. Ele vai estudar, vai fazer a prova, ele tem que passar pelos testes, vai estudar na escola, mas ele tem que fazer os testes, mesmo sabendo que vai passar. Tranquilamente, vai tirar 10, 10, 10, 10, 10, 10, mas tem que fazer a prova para confirmar o diploma, para confirmar o gênio que é. Então, para confirmar aquilo que a gente precisa passar em determinadas provas, passar em determinados testes. Mesmo, isso aqui é moleza para mim, mas eu tenho que fazer a prova. Tem que fazer. Para adquirir o mérito de receber o diploma e ter mérito para trabalhar e trabalhar naquela área que ele escolheu como o gênio. Sim. Resumo teórico do móvel das ações humanas. 872. O que ele chama de móvel? Atitude, ação. Sim. Motivo das ações humanas. 872. Algum comentário antes de começar essa questão, Sandra? Não, tá. Ficou bem claro. Tá. Ô, Sandra, quando terminar essa parte aqui, a gente continua, porque a gente precisa avançar um pouquinho ou não? Depende de ti. Para mim, tô livre. Tá? Tá bom. Se quiser continuar, a gente continua mais um pouquinho. Continua assim. Então, vamos lá. Resumo teórico do móvel das ações humanas. 872. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim. Desculpa. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Escolha-se. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos de todos, a que todos nos temos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências, falo-a utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de novo de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado, e é nisto, como temos dito, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Esta liberdade, a encarnação não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que se sucumbe às provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Então, olha só, Sandra, coisa interessante. Todas as nossas escolhas
negativas são inspiradas pelos nossos protetores para que a gente não faça. Até porque nós temos a lei divina na própria consciência. E esta lei, nesta lei, na nossa consciência, a gente sabe se está fazendo certo ou errado. Independente do impulso ou do automatismo. A gente sabe que aquilo que está fazendo é bom, mas está errado. Mas mesmo assim, a gente pode cair. Ou seja, para que a gente possa resistir a essas tentações, olha o que ele está dizendo aqui. Deus nos dá a assistência necessária para resistir. Agora, se a gente não quiser, já é problema nosso. Já é escolha nossa. Já é livre-arbítrio nosso. Portanto, ele aqui já nos disse que ninguém nasceu para ser assassino, ninguém nasceu para fazer nada errado. Sim. Faz por conta da sua própria vontade, independentemente da nossa assistência. Porque eles, os nossos protetores, Jesus e nem Deus, interferem na nossa vontade, no nosso livre-arbítrio. E isto demonstrando que nós não somos máquinas, não somos robôs. E não sendo Aí, robôs, diga. aí a gente remete à questão anterior, né, que estava dizendo ó, que a gente traz para cá os prazeres. A gente traz para cá as boas tendências e as más. E aí essa questão que ele não nasceu para ser ruim, mas ele se deixou aflorar nisso nele. Até por conta eu acredito muito que esse tipo de coisa acontece por, assim como a gente tem a assistência dos bons espíritos, a gente tem a influência dos, eu não diria maus, dos que não têm compreensão ainda das coisas. Que às vezes eles nem querem ser maus, mas eles querem fazer alguma coisa para satisfazê-los dentro daquela situação ruim que eles estão. Né? E eu estou deixando de considerá-los maus, ruins, essas coisas. Estou tentando ter um pouco de compreensão com esse espírito. E aí acaba que essas influências eu já queria fazer, mas eu estou na dúvida. Aí vem alguém e diz, não, faz, vai lá, dá certo, tal, vai, você quer. Aí eu acabo sucumbindo. Mas não que eu não tenha responsabilidade, não é isso que eu quero te dizer. É que vem, não é só eu, vem toda uma carga junto, para que me faça fazer, que me dificulte de eu resistir às tentações. Não sei se ficou claro, Não, claro, ficou claro, sim. né? E aí, do mesmo ponto, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de estar na nossa essência, de pedir ajuda para resistir. Porque Isso. até quem tem boa intenção, às vezes cai. Quem é uma pessoa boa, quem é uma pessoa que não quer entrar na linha, às vezes cai. Isso mesmo. Cai. Por quê? Porque ainda é imperfeito. E por isso a gente tem que ser benevolente com essa pessoa que errou. É. E cai, pô. Porque é imperfeito. Por isso é que Jesus diz o seguinte: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Querendo dizer que às vezes a gente não consegue, a influência da carne nos faz cair, nos arrasta para o mal. Porque a influência desse corpito, Sandra, é terrível. Nos limita muito, inclusive, às vezes, o raciocínio para saber distinguir o que é certo e o que é errado. Mas como aquilo que a gente está querendo escolher, a gente está querendo escolher é bom, gostoso, mas sabe que não é errado, a gente acaba cedendo. Pai nosso, não nos deixeis cair em tentação. Parece que Jesus nos ensinou. Mas livrai-nos do mal.
Eu acho que não está muito justa essa imposição. Hã? Mas nos livrai do mal. É tipo assim, mas não nos deixeis cair, mas, né, tem essa tipo como se fosse uma condição, Isso, isso. mas livrai do mal. Então, só me tira, só que me tirar do mal também, né? É, Vai entender isso aí? ou seja, me livrar do mal, ou seja, me dá um jeito de eu me livrar desse mal, livrai-nos de todo mal. Entendeu? A gente está pedindo ajuda para que a gente seja, que a gente se liberte desse mal, ou de qualquer outro mal. Não nos deixeis cair em tentação. Ação. A tentação é um mal. Mas qual a tentação que ele está falando? Não diz. Logo, é É, qualquer uma. todas, Então, todas, é. desde a pequenininha até aquela bem grave, bem gravíssima. Comentários são. Não, Então, vamos lá. não só Sem, introspectando e vendo como é que eu falo, tem que colocar isso em prática, tem que colocar isso em prática. não, a Que gente. esse livro todo diz para a gente tem para evoluir, tem que existir a tentação. Isso. E o objetivo desse livro é você chegar à sua evolução espiritual. E ele Sim. fala em vários pontos que para isso tem que existir as tentações. É o diabo da tentação que não nos consegue, não nos deixa sossegados o tempo todo. E por que que acontece? Porque a gente escolheu passar por determinadas situações desse quilate, a fim de que a gente possa resistir e passar o teste. São testes para a nossa própria felicidade, nossa própria evolução. Sim. Continuando. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar